Olá, galera. Eu acrescentei aqui no meu exemplo uma nova entidade lá no banco de dados. E eu fiz a funcionalidade para ela lá no PHP, tá? Não fiz completa. Fiz mesmo de maneira básica para a gente ilustrar. E eu vou comentar aqui com vocês, né? Para vocês perceberem que uma vez que a gente faz seguindo uma certa organização, uma próxima que a gente vai fazer, ela não altera muito em termos de estrutura. A criação ela segue muito o padrão das primeiras que a gente já fez, tá? Então eu vou comentar com vocês aqui para vocês perceberem que muita coisa ficou muito parecida. Claro, tem ajustes, né? Mas a estrutura segue muito parecida. Eu acrescentei uma tabela aqui no meu banco que eu chamei de reserva, tá? Eu tinha um banco com uma tabela só, tabela chamada veículo, era meio avulso, né, que eu tinha criado para exemplificar, e criei também uma outra agora chamada reserva para ilustrar uma reserva de um veículo, por exemplo. Também, mas é meio avulso, tá? Beleza, então a gente começa lá no PHP, não necessariamente tem que começar por isso, tá? Mas eu estou fazendo meio que uma abordagem de baixo para cima. Mas dá para ter outras estratégias também. No meu caso, eu comecei fazendo, então, a minha classe de modelo. Não é essa, é a reserva. Deixa eu pegar ela aqui. Classe de modelo reserva. Ela tem, então, os atributos aqui correspondentes aos da tabela, né? E os get set para cada um desses atributos. Nada mais do que isso. Passando para frente, eu fui construir a DAO, né? É a que vai fazer acesso ao banco utilizando a conexão. A conexão é a mesma, então não mexi na classe de conexão. Agora a gente vai utilizar essa classe sempre que a gente precisar fazer conexão. Ela vai nos atender aí bastante. Talvez se a gente precisar de alguma situação muito específica, a gente pode alterar alguma coisinha, mas ela vai nos atender aí bem. Fiz o DAO reserva então. O que a gente tem aqui no DAO reserva? A gente tem aqueles métodos, né, que fazem ali a criação dos SQLs necessários para as funcionalidades que a gente quer e faz a execução desses SQL utilizando a classe de conexão. Nesse caso aqui eu nem fiz o exclui e o altera, tá? Eu fiz só o lista todos e o inclui, mas se vocês observarem aqui, comparando com o outro DAO que a gente já tinha feito, a estrutura é muito parecida. Então, uma vez que a gente faz um, faz dois, a gente começa a acostumar com isso, a gente já começa a fazer com mais tranquilidade. Deixa eu até abrir o outro DAO aqui. Esse é o DAO veículo que a gente tinha, né? Eu fiz só essa primeira parte. Então a gente tem aqui o lista todos e o inclui. Até a questão da visual do código aqui é parecida. Então o DAO veículo e aqui mais para frente, acho que abre um em cima do outro, o DAO reserva. DAO veículo, DAO reserva, os dois abertos. DAO reserva e o DAO veículo. Até a estrutura aqui ela é muito parecida. Às vezes a gente até aproveita código, né? O problema de às vezes a gente aproveitar é às vezes a gente esquecer de trocar tudo que tem que trocar e aí dá alguns problemas e demorar um pouquinho até a gente achar. Mas pode poupar tempo também. Então se aproveitar tem que estar atento aos parâmetros, atento às coisas para não ficar com erros de aproveitamento, né? Beleza. Então fiz o DAO, reserva, coloquei o lista todos e o inclui. Aí já parti para a parte visual, né? Fiz a listagem das reservas e fiz também o cadastro. Lembrando que o cadastro, para que a gente consiga fazer, a gente precisa de dois arquivos, né? Na verdade, a gente precisa de duas funcionalidades, que eu estou colocando separado em dois arquivos. No caso, o form de cadastro e o cadastro propriamente dito. O form de cadastro é aquele arquivo que vai apresentar um formulário na tela, e o cadastro propriamente dito é aquele que vai receber os dados do formulário e vai fazer a inserção no banco via DAO e conexão. Bom, a parte do formulário aqui
é que tem o ponto que mais se diferencia do cadastro anterior que a gente fez. O que eu tenho aqui? Deixa eu até abrir ele aqui na... Isso. Aqui, para eu cadastrar uma reserva, um dos meus campos aqui, que é o de veículo, ele não é digitado diretamente. Ele é selecionado de uma lista que já aparece aqui na tela para o usuário. E essa lista, ela vem do banco de dados, não é uma lista estática digitada aqui no formulário, ela vem do banco. Então, o próprio arquivo que apresenta o formulário, ele já tem que fazer uma consulta no banco para poder apresentar os dados aqui na lista para o usuário escolher, ao invés de ter que digitar tudo, né? Porque aí a gente evita do usuário digitar algum dado errado, evita também dele perder tempo digitando, uma vez que a gente já tem esses dados gravados no nosso banco. Então, o que a gente tem aqui? Dentro do meu formulário, esse campo aqui é um select. A gente forma um select com a tag select, e dentro entre a abertura e o fechamento, a gente coloca as tags options. Só que, como são dados que vêm do banco, eu não vou colocar essas tags options aqui de maneira estática. Eu vou buscar os dados no banco e montar essas options de maneira dinâmica, tá? O que tem aqui? Só a apresentação de uma variável, que eu já coloquei essas options nessa variável aqui em cima, tá? Poderia fazer esse código todo aqui dentro? Poderia também, só que eu achei que ficaria muito mais embolado aqui dentro do formulário. Então eu fiz aqui esse código fora e coloquei aqui só o valor da variável. Bom, o que faz? Faz um acesso à tabela de veículos, e aí, através de um laço de repetição, faz um acesso à tabela de veículos, pega a lista, através do DAO, pega a lista, e com um laço de repetição, eu percorro essa lista e vou montando as options. Da mesma forma que a gente já montou tabelas, da mesma forma que a gente já montou outros elementos, a gente monta as options. Lembrando que uma option é assim, ela tem uma tag de abertura e uma de fechamento. Aqui, entre a tag de abertura e de fechamento, a gente coloca o texto que vai aparecer aqui. E aqui no atributo value, a gente coloca o valor que é enviado lá para o outro arquivo quando o usuário clica em salvar, clica em cadastrar, tá? Então a estrutura dela é essa. Como eu estou montando isso aqui via PHP, eu estou concatenando essas partes. Eu pego essa primeira parte aqui, depois concateno aqui. O que eu estou colocando como value? O ID do veículo. Então, eu coloco como value o ID do veículo que eu estou pegando do banco. Então, por isso que eu fecho aspas aqui, concateno, depois continuo aqui. E aqui, como valor que é o que vai aparecer, eu estou juntando mais de uma coisa. Estou juntando o fabricante com o nome do veículo, com o ano e com a placa. Então, tem um monte de concatenação aqui, é por isso. Se eu colocasse só uma coisa, como às vezes pode ter mais de um veículo da mesma marca, ou mais de um veículo com o mesmo nome, um mesmo veículo com um ano diferente, para não dar confusão, coloquei todas as informações, mas lá no banco elas estão separadas, por isso aqui eu fiz a concatenação dela. Primeiro eu criei uma variável descrição, porque também se eu colocasse toda essa descrição aqui dentro dessa própria esse lugarzinho aqui para concatenar tudo, ia ficar muito grande também, ia ficar um pouco confuso. Então eu criei uma variável separada aqui chamada descrição, onde eu concateno o fabricante com um espaço, com o modelo, com outro espaço, com o ano, com outro espaço, com o tracinho e com a placa. Então isso aqui me dá aquela informação que aparece aqui, que é a informação visível. E aí então eu monto a option. Na verdade, eu já criei uma variável vazia aqui e eu vou concatenando nessa variável, porque eu vou ter várias options. Eu concateno nessa variável aqui, então, a primeira parte da option e depois o valor que vai ser enviado para o banco, que é o ID do meu veículo. Concateno com o restinho aqui do fechamento da abertura da option. Concateno com a descrição, que é o que vai mostrar na tela
todas essas coisas e concateno com a tag de fechamento lá no final, tá? Então, faça essa concatenação toda aqui. Dá para fazer de formas diferentes aqui também, tá? Tem outras possibilidades de fazer isso aqui. Vocês podem até brincar com isso se vocês quiserem. Então, mas depois dessa repetição, essa variável option vai estar com uma string bem comprida, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, né? E essa string é composta por várias tags options, já com o valor e já com o texto. Então, essa variável fica criada e aqui embaixo eu mostro ela, tá? Se a gente ver o código-fonte aqui, é isso que a gente vai ter. Ó. Até na mesma linha aqui, uma na frente da outra. Eu tenho uma option. E aí eu vou ter as outras options aqui para frente. Ó. Outra option. E aí eu tenho todas elas aqui para frente. Tá? E aí o usuário ele pode simplesmente escolher daqui da lista, ao invés de digitar esses dados. Beleza. Passando lá para o cadastro de reserva, não tem também nenhuma novidade, tá? Pego esses dados através da variável post, crio um objeto de modelo, né, da classe reserva, preencho esse objeto com os dados que eu recebi, que vieram do formulário, e aí eu crio um objeto da classe DAO reserva e aciono o método incluir, passando o meu objeto do modelo, e aí mostro a mensagem na tela. Então, também é basicamente a mesma estrutura do outro cadastro que a gente tinha. Coloquei uns links aqui, só para ficar, na hora de ficar testando, não ter que ficar redigitando lá as URLs. Então, eu coloquei alguns links. Podem ver que eu coloquei aqui. Acho que até nos outros também eu coloquei, que já tinha no veículo. Eu acrescentei os links também. Lá no index eu coloquei também. Tirei aqueles testes todos que a gente tinha no index e deixei o index mais limpo. Está faltando aqui alguns links ainda, na verdade. Coloquei só para o cadastro de veículo. Cadastrar. Veículo. Listar. Veículo. Aqui vai ser cadastrar. Cadastrar reserva. Aqui mexer no link ali também. E embaixo listar reserva. Listar reserva. Eu estou no index aqui fora para eu ir no form cadastro reserva. Eu tenho aqui, ó, @ visual, que eu entro na pasta visual. Form cadastro reserva. E para eu fazer a listagem lista reserva, o singular. Lista reserva. Beleza, então meu index agora não tem mais aquele tanto de testes que tinha. Tá assim mais limpo com esses links aqui, tá? Mais para frente, principalmente depois que a gente vai mexendo com CSS, a gente vai fazer menus, né, mais elaborados. Aqui é só para a gente testar mesmo sem ter que ficar digitando a URL aqui. Então, se eu for aqui em cadastrar reserva, eu vou abrir essa aqui, vou reservar, sei lá, aqui para... Já tinha feito alguns testes, Maria das Dores, telefone qualquer aqui, e uma data, cadastrar, reserva cadastrada com sucesso. Se eu for para listagem, né, como eu estou dentro do cadastro reserva, essa listagem aqui, o link que eu deixei lá é o de reserva mesmo. Então, eu posso voltar para o início também. Vou na listagem, aí eu tenho a minha listagem aqui. Acho que eu não mostrei a listagem, deixa eu mostrar. Também é basicamente a mesma forma que a gente já tinha feito com as outras. Essa listagem dá para ser feita de maneira diferente também, mas eu aqui em cima fiz as inclusões, né, separadas, só para não ficar enchendo muito aqui. Montei a parte da tabela que é estática, fora aqui do trecho PHP. Criei um trecho PHP. Aciono o objeto DAO. Crio um objeto DAO. Aciono o método lista todos, que vai me devolver uma lista através de um for each. Um for each só que eu fiz.
como são só 1, 2, 3, 6 linhas, eu digitei direto, mas poderia ser com favorito interno aqui também, não tem problema. Aí eu digitei uma TD para cada uma, e aí a gente tem aquela tabela lá como resultado. O veículo que está vindo como código, tá? Mas se eu quiser mostrar aqui o nome do veículo, quiser mostrar esse dado aqui de uma maneira diferente, eu simplesmente posso ir lá no meu DAO reserva e mexer nesse select aqui, ó. Porque a minha tabela de reserva guarda o ID do veículo, né? Mas eu posso fazer um join, posso fazer uma subquery aí e trazer a informação do veículo para ficar mais amigável para o usuário também, tá? Se quiserem fazer isso aí para brincar um pouco, vocês podem fazer. Mas aí é basicamente isso. Se eu quiser voltar para o início, eu tenho as opções de novo, tá? Então, seguiu muito parecido com o caminho que a gente já tinha. E se vocês tiverem outras entidades, pelo menos essa parte básica, ela é muito parecida. Claro, cada um vai ter sua especificidade, seus ajustes necessários, né? Mas aí é muito parecida. Com o treinamento de fazer essas primeiras, você se acostuma e passa a fazer as próximas com mais tranquilidade. Beleza? Então é isso. Peço que vocês tentem brincar um pouquinho com isso também. E qualquer coisa vocês me procurem. Até a próxima.